Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para você sobre um crime que aconteceu em 1974 nos Estados Unidos. Foi um caso que levou 44 anos até ser concluído e os policiais que investigaram a cena, eles consideraram esse caso muito brutal, muito macabro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos ou ainda não resolvidos, que são um mistério, casos de desaparecimento, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se inscreve, deixa o like logo no início do vídeo, isso ajuda muito. Também ativa o sininho de notificações para não ficar de fora de nada. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Orlis Perry. Orlis K. Perry nasceu no dia 22 de fevereiro de 1955, em Linton, na Dakota do Norte. Ela cresceu em Bismarck e durante o ensino médio conheceu Bruce Day Perry, com quem iniciou um relacionamento. Em agosto de 1974, o casal decidiu se casar e ela se mudou para o campus da Universidade de Stanford com seu marido, que estava no segundo ano do curso de medicina. Na época, ela trabalhava como recepcionista em um escritório de advocacia local. No dia 12 de outubro de 1974, Orlis e Bruce discutiram sobre um problema no carro e ela decidiu ir sozinha até a Igreja Memorial de Stanford para rezar. A igreja está localizada dentro da universidade. Ela era uma jovem muito religiosa e acreditou que naquele momento era o ideal ela ir até a igreja, fazer uma oração, mesmo que fosse tarde da noite. Isso mais ou menos aconteceu umas 11h30, mas ela acreditou que fosse o momento para isso, para não se estressar e a briga ficar ainda pior. E o Bruce, ele não foi atrás, ele também acreditou que era um momento para os dois se separarem ali, esfriarem um pouco a cabeça e depois conversarem normalmente. Só que o tempo foi passando e ela simplesmente não voltou para casa. Era algo muito estranho, ela nunca ficou fora tanto tempo. Então ele decidiu chamar a polícia porque com certeza alguma coisa aconteceu. Então os policiais foram lá, perguntaram para o Bruce o que aconteceu e ele disse que eles discutiram e tal e que ela foi até a igreja. A polícia, então, tinha uma pista por um local de onde começar. Eles foram até a igreja e, chegando lá, eles viram um segurança que era o responsável pela igreja por verificar, não deixar ninguém entrar após o horário e tal. Conversaram, segurança disse que não viu ninguém, ele fez uma ronda por ali e não era comum também ter alguém naquele horário na igreja, já que já era de madrugada, e ele disse que não aconteceu nada, então a polícia seguiu fazendo mais investigações para ver se encontrava alguma coisa. Perto das 5h40 da manhã, Steven Black Kelford, o segurança, ele avisou a polícia que tropeçou no corpo de uma jovem dentro da igreja. O corpo foi identificado como o de Orlis Perry, que estava com 19 anos no momento do crime. A polícia então teorizou que ela foi trancada dentro da igreja pelo seu assassino e que provavelmente ele fugiu por uma porta lateral, já que todas as outras estavam trancadas. A forma como o corpo dela foi encontrado chocou muitos policiais. Seu corpo estava perto do altar, sem roupa na parte de baixo e tinha um picador de gelo cravado em sua cabeça. Ela foi abusada com uma vela e a outra vela estava dentro de sua blusa. Em seu corpo também havia sinais de estrangulamento. A polícia, ao analisar toda a cena, suspeitou que aconteceu um ritual satânico dentro da igreja, principalmente por causa da forma que o corpo dela foi encontrado. A polícia encontrou duas pistas muito importantes na cena do crime. Primeiro, um pouco de sêmen foi encontrado, que foi coletado, e também em uma das velas tinha uma impressão parcial de uma palma de mão, então já era algo importante também que eles podiam analisar. E é claro, como na maioria dos casos, a polícia olhou para o Bruce, o marido. Eles tinham casado recentemente, então vai que alguma coisa aconteceu. Ele também contou que discutiu com ela, vai que ele não contou tudo o que ele fez naquela noite, então é claro que a polícia chamou ele,
fez ele prestar o seu depoimento, ele fez um teste do polígrafo, ele passou. A polícia também analisou o DNA para ver se combinava com o DNA do sêmen, também fez mais análises na palma da mão para ver se era compatível, mas não era compatível com a dele, então a polícia o descartou como suspeito. O segundo suspeito desse caso foi o Steven, o segurança. A polícia achou que ele poderia ter algum envolvimento, já que provavelmente ele estava no local no momento do crime. A polícia fez ali alguns testes com ele, mas de início ele também passou e a gente não sabe se ele fez mesmo o teste do polígrafo, não tem informações sobre isso. Algumas pessoas dizem que ele fez o teste e passou e algumas outras pessoas dizem que ele ao menos fez o teste. Na época do crime, a polícia tinha outro crime não resolvido que ocorreu na cidade de Palo Alto, a 1,5 quilômetros da Universidade de Stanford. Esse crime até então não era resolvido e no dia 13 de fevereiro de 1973, quando Leslie Mary Purlove, de 21 anos, foi vista pela última vez em seu trabalho na cidade de Palo Alto. Naquele mesmo dia, seu carro foi visto estacionado no portão de uma velha pedreira localizado perto de um cruzamento. Em 16 de fevereiro de 1973, as autoridades localizaram o corpo de Leslie perto de umas colinas. A causa da morte foi estrangulamento por ligadura, de acordo com o legista. Leslie era graduada na Universidade de Stanford. Como as idades das vítimas eram próximas, Orlis também tinha sinais de estrangulamento, assim como as Leslie. Alguns acreditaram que a mesma pessoa estava envolvida nos dois casos, mas a polícia não conseguiu pistas o suficiente para confirmar isso. A polícia conseguiu a informação de que 7 pessoas estiveram na igreja naquela noite. Eles conseguiram o depoimento de praticamente todas, menos uma pessoa. Um jovem que foi descrito pelas pessoas que estavam lá como um cabelo claro, mais ou menos 1,75 m e 1,80 m, mas a polícia não encontrou esse jovem em lugar nenhum e é claro que ele também se tornou um suspeito desse caso. A polícia permaneceu sem pistas no caso até que alguns anos depois o tenente Terry Gardner recebeu um pacote do famoso serial killer David Berkowitz, conhecido como o filho de Sam. David ficou conhecido por realizar uma série de assassinatos nas ruas da cidade de Nova York no início de 1976. Um jornalista investigativo disse mais tarde que acreditava que David não cometeu os crimes sozinho e que ele fazia parte de um culto satânico, o que é bem detalhado na série Os Filhos de Sam, da Netflix. Dentro do pacote que ele enviou para o tenente estava uma foto de uma pessoa participando de um culto de adoração ao diabo e um livro chamado Anatomy of Witchcraft. O que realmente chamava atenção era o que estava dentro do livro. Uma mensagem rabiscada à mão nas margens que dizia o seguinte: Orlis Perry, caçada, espreitada e morta, seguida para a Califórnia, Universidade de Stanford. Isso levaria alguns a acreditar que a morte de Perry pode ter sido ligada ao culto satânico. Logo após a morte da Orlis, muitos na cidade acreditaram, rolou ali um boato por lá de que havia um culto satânico na cidade e que a Orlis sabia desse culto e ela tinha a intenção de ir até numa dessas reuniões e tentar fazer com que as pessoas virassem cristãs e abandonassem esse culto. Então, algumas pessoas disseram ali, criaram uma teoria de que ela foi atrás com um de seus amigos e que talvez ela ouviu coisas que ela não poderia ter visto e esse culto a assassinou naquela noite. Em 1981, David escreveu uma carta e indicou que poderia ter algumas informações sobre a morte de Orlis. Ele alegou que havia participado de uma reunião do culto e alguém se levantou durante essa reunião e alegou tê-la matado. Mas ele nunca deu o nome da pessoa e depois disso a polícia concluiu que ele não sabia nada sobre o caso e tentou apenas enrolar a todos. O caso permaneceu sem informações por décadas, até que no ano de 2018 a polícia disse que tinha um suspeito no caso e se tratava de Steven Black Cafford, o segurança da igreja daquela noite. Eles conseguiram vincular o Steven ao crime por meio de um DNA que foi deixado nas roupas de Orlis. A polícia estava pronta para realizar a sua prisão. Eles foram até a sua casa, que estava localizada em San José, na Califórnia, a mais ou menos uns 30 quilômetros da Universidade de Stanford.
Stanford com um mandado de busca. Quando a polícia chegou, ele percebeu a chegada dos policiais e ele se trancou dentro de casa, trancou a porta, fechou as janelas e cometeu suicídio com uma pistola antes que a polícia pudesse pegá-lo. Dentro da casa, os policiais encontraram a capa de um livro chamado The Ultimate Evil, que fazia referência ao assassinato, junto com uma nota de suicídio de 2 anos que ele supostamente escreveu depois de ser entrevistado por um detetive do xerife sobre o caso da Arliss Perry. Com mais informações sobre o Steven, ele foi um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos que começou a trabalhar no Departamento de Segurança Pública de Stanford em 1971. Mais tarde, foi oferecido a um cargo como guarda de segurança depois que um novo chefe de polícia optou por reformular o departamento no ano seguinte. Steven ficou furioso com esse novo emprego e disse que não gostava do que estavam fazendo com ele. Ele sempre deixou isso muito claro para os seus amigos e também os seus colegas, e em 1992, Steven foi acusado de roubar algumas estátuas de bronze do estilo ocidental e também alguns livros do campus na década de 70. Alguns acreditam que o motivo do crime foi que ele odiava o seu trabalho e, por sentir tanta raiva, ele descontou e tirou a vida da Arliss Perry naquela noite, e digamos que ele queria se vingar da universidade, então ele decidiu tirar a vida da jovem naquele dia. Depois da morte do Steven, alguns repórteres falaram com a polícia do condado de Santa Clara, que foi a responsável pela investigação, e perguntaram se eles tinham alguma informação de que o Steven pertencia ou pertenceu a algum culto satânico, mas os policiais preferiram não tocar sobre esse assunto. A Jean, a mãe da Perry, de 88 anos, ficou muito chocada, mas também aliviada porque a polícia finalmente descobriu quem foi o responsável por aquilo, mas ela disse também que ficou muito triste, pois o seu marido e o pai da Arliss, ele faleceu antes de saber quem era o responsável pela morte da sua filha, e ele faleceu 3 meses antes do caso ser encerrado. A irmã de Arliss disse que a família ainda luta para entender o motivo desse crime tão cruel. O Bruce Perry, o ex-marido da Arliss, atualmente ele é um psiquiatra bem famoso nos Estados Unidos. Ele também dá aula para algumas universidades de medicina e também já escreveu alguns livros sobre o seu ramo. O caso de Leslie Mary Perloff, que a polícia teve uma teoria de que poderia ter alguma ligação com o caso da Arliss, também foi concluído, e também no ano de 2018. O Laboratório Criminal do Condado de Santa Clara enviou um perfil de DNA desconhecido para análise, o que resultou em uma possível correspondência. Então, John Arthur Guthrie, de 74 anos, foi considerado suspeito do caso. John cumpriu uma pena em uma prisão alemã por abusar e também matar uma garota em 1964. Seu pai era um sargento do exército e a vítima era filha de um dos homens do exército. O John, ele já foi condenado por 3 crimes e também é suspeito de mais um. Ele ainda não foi julgado pelo caso da Mary. O caso está previsto, o julgamento está previsto para o ano de 2022. Atualmente, ele está cumprindo a pena de prisão perpétua de um caso que não é esse da garotinha, é outro que eu não comentei aqui para vocês. E se vocês quiserem que eu traga esse caso, que ele está cumprindo a pena, e também mais informações sobre ele, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo aqui para vocês. Então, gente, concluindo esse caso aqui, levou 44 anos, mas finalmente, com o avanço da tecnologia, a polícia conseguiu quase pegar, digamos assim, o responsável por tudo aquilo. Ele, acho que foi muito covarde naquele momento, ele preferiu tirar a própria vida do que enfrentar a sua sentença. Com certeza ele pegaria prisão perpétua, alguma coisa assim, porque o crime foi muito grave. E também ficou, claro, um pouco de mistério ali, algumas pessoas não têm certeza, já que ele nunca confessou, mas tinha o DNA dele no corpo dela, nas roupas dela, então provavelmente ele realmente foi o responsável por tudo isso. Tendo o DNA, fica muito mais fácil de resolver o caso. E a polícia, mesmo depois de tanto tempo, conseguiu concluir. E também tem uma pequena ligação, a gente pode dizer, com o serial killer, o David, o filho de Sam, que é um caso muito conhecido, acredito que muitos de vocês conheçam. Também tem a série da Netflix que comenta sobre o caso da Arliss. Lá tem mais algumas informações e também a teoria de que ele não agiu sozinho e que provavelmente teriam outras pessoas envolvidas nesse culto satânico. Então, já fica de dica para vocês, para quem quiser assistir. Fala um pouquinho sobre esse caso, mas tem mais informações, é claro, sobre o David e esse suposto culto satânico. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem
e até o próximo.